Dentro de cada um de nós reside uma frequência transformadora, independente do mundo exterior. Ela não exige validação externa através de rituais, nem orientação de gurus, nem acesso a conhecimentos ocultos. Essa energia potente já é uma parte intrínseca do seu ser, aguardando pacientemente uma forma específica de ativação. Essa ativação ocorre por meio de uma única palavra, um som que foi transmitido através das gerações em tons sussurrados. O antigo sábio Thoth referia-se a esse som como a própria essência do ponto zero. Quando esse som é vocalizado intencionalmente, imbuído da emoção apropriada e de um propósito focado, um profundo realinhamento do seu estado vibracional acontece instantaneamente. Isso não é um conceito teórico a ser debatido, é uma prática direta e experiencial enraizada nos princípios da vibração. Hoje, você terá a oportunidade de aprender a metodologia precisa para se envolver com esse som fundamental. No entanto, antes de desbloquear o potencial dessa chave sônica, um entendimento crucial é necessário. Você deve primeiro obter clareza sobre por que sua realidade experimentada pode ainda não refletir plenamente suas mais profundas aspirações espirituais, apesar de seus esforços dedicados. Uma vez que essa razão subjacente se torne aparente, você estará verdadeiramente pronto para liberar o som menos um som que possui o poder inerente de recalibrar sua frequência central, garantindo que você nunca mais seja o mesmo. Permaneça envolvido com esta exploração até o fim, porque o som que você está prestes a aprender é muito mais do que um mero fenômeno auditivo. É um ponto de virada crucial em sua existência, para compreender verdadeiramente a mecânica subjacente do universo e seu lugar nele. Mude sua perspectiva para uma centrada nos princípios de frequência, vibração e na interação harmoniosa entre eles. Prepare-se para receber informações que transcendem a mera conjectura teórica. O que você está prestes a ouvir é uma revelação fundamental sobre a natureza da própria realidade. Esta revelação, sussurrada pelos sábios, velada por sistemas de controle, está agora encontrando validação através da lente da ciência moderna. A verdade fundamental é esta: tudo o que existe está em estado de vibração. Isso abrange todos os níveis da realidade, desde as partículas subatômicas que constituem a matéria, até a natureza efêmera de nossos pensamentos, nossos corpos físicos, nossos estados emocionais mais sutis. A densidade aparentemente inerte de uma pedra e a vasta extensão da estrela mais distante, menos nada está realmente parado. Tudo está em movimento constante, um pulso contínuo de atividade energética, vibrando em sua própria frequência única. Os antigos egípcios possuíam uma profunda compreensão desse princípio. Para eles, a matéria física era simplesmente energia que havia condensado e diminuído sua vibração para uma taxa perceptível. Os alquimistas da Idade Média também aludiam a esse conceito fundamental em sua busca pela transmutação, a transformação simbólica do metal base da ignorância no precioso ouro da iluminação. Isso não era meramente uma representação alegórica. Era um sistema codificado, uma linguagem velada projetada para descrever o próprio processo pelo qual a vibração influencia e, em última instância, remodela a realidade. Séculos depois, luminárias como Nikola Tesla e Albert Einstein, usando a linguagem da ciência, ecoariam essa sabedoria antiga. Para compreender o universo, é preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração como os elementos fundamentais. No entanto, a peça crucial de informação que muitas vezes faltou é o impacto direto desses princípios em sua experiência imediata e presente. Não estamos discutindo conceitos filosóficos abstratos, mas a própria hissura do seu ser, o que você projeta constantemente para fora e a realidade que você está ativamente cocriando. Você não é meramente uma forma física que possui uma vibração. Você é, em sua essência, a própria vibração manifestada em forma humana. E aqui reside uma percepção-chave. Seu estado vibracional não é estático, ele está em fluxo constante, muitas vezes operando abaixo do nível da consciência. Uma memória negativa fugaz pode ser suficiente para causar uma queda perceptível em sua frequência. Uma única notícia perturbadora, um padrão de pensamento enraizado na escassez, ou um comentário casual que, sem querer, toca em uma velha ferida emocional. Qualquer um desses pode desencadear uma mudança em sua estação vibracional, muito parecido com a mudança de frequência em um receptor de rádio sem intenção consciente. Essas mudanças são muitas vezes sutis, mas seu impacto é profundamente real, precisamente porque esse reino vibracional é invisível a olho nu. Seu poder é muitas vezes subestimado. É esse próprio reino invisível que fornece o suporte subjacente para tudo que é visível e manifesta em sua vida. A maneira como você percebe o mundo ao seu redor, a forma como os outros interagem com você e as oportunidades que se apresentam ou desaparecem inexplicavelmente, tudo isso são respostas diretas à frequência que você está emitindo atualmente. Isso não se deve a um universo que julga ou é seletivo. Em vez disso,
É um princípio natural de ressonância. O universo atua como um espelho, refletindo a assinatura energética que você está transmitindo. Essa vibração fundamental não é determinada por seus desejos declarados ou vontades conscientes, mas pelas correntes mais profundas do que você genuinamente sente, pelos padrões persistentes de seus pensamentos e pela maneira como você vive e incorpora seu estado interno. Não há benefício genuíno em desejar a paz intelectualmente, se sua paisagem interior é um zumbido constante de ansiedade. Da mesma forma, a busca externa por abundância será recebida com resistência se seu estado energético subjacente vibrar com um medo profundo da perda. A vida, em sua natureza responsiva, não prioriza seus desejos superficiais. Em vez disso, ela se alinha com seu autêntico estado vibracional, operando silenciosamente nas camadas mais profundas de sua consciência. Isso explica as experiências aparentemente paradoxais em que dois indivíduos podem se encontrar em circunstâncias idênticas e, ainda assim, manifestar resultados drasticamente diferentes. Uma pessoa pode navegar sem esforço por uma situação com graça e facilidade, enquanto outra, na mesma situação, encontra obstáculos e contratempos constantes. O fator diferenciador crucial é a frequência subjacente de cada um. A vibração possui uma veracidade inerente. Ela comunica seu estado antes mesmo que as palavras faladas sejam formadas. Ela guia seu caminho antes mesmo que o pensamento consciente tome forma. E ela emana para fora antes que qualquer decisão racional seja tomada. Aqui reside um dos segredos mais frequentemente negligenciados. Seu estado vibracional dominante não é moldado principalmente por grandes eventos da vida, mas sim pelo acúmulo de seus micro-hábitos aparentemente insignificantes. Isso inclui as conversas cotidianas em que você se envolve, o tom e a qualidade de sua auto-fala interna e a repetição sutil, muitas vezes imperceptível, de padrões de pensamento. Cada palavra que você profere carrega consigo uma ressonância energética. Cada emoção que você alimenta ativamente vibra dentro de um campo energético específico. Cada escolha que você faz ao longo do dia, por menor que seja, contribui para o campo vibracional geral que você está construindo continuamente ao seu redor. Um campo que o precede. Chegando antes mesmo de você entrar em uma sala, ele atua como uma assinatura energética única que o universo reconhece e a qual responde, atraindo vibrações de natureza semelhante. Isso não é um sistema de recompensa ou punição cósmica. É simplesmente a lei fundamental da ressonância em ação. Portanto, se sua vida atualmente parece estagnada, se você se encontra preso em padrões recorrentes e ciclos repetitivos, a raiz do problema pode não estar nas ações externas que você está tomando, mas sim no estado vibracional subjacente que você está incorporando enquanto realiza essas ações. Na parte subsequente desta exploração, você obterá insights sobre o erro mais comum que, inadvertido, diminui sua frequência vibracional mesmo quando você acredita que está fazendo tudo certo. Este é um erro muitas vezes invisível que pode mantê-lo preso em frequências mais baixas. Esse erro é sutil, muitas vezes operando logo abaixo do limiar da consciência, mas seu impacto é incrivelmente potente. Isso explica por que inúmeros indivíduos que estudam diligentemente a espiritualidade, que leem assiduamente sobre energia e suas dinâmicas, e que repetem fielmente afirmações positivas todos os dias, ainda experimentam uma persistente sensação de estarem presos no mesmo lugar. Há uma supervisão oculta, um ponto cego energético que a vasta maioria das pessoas nunca sequer considera. O reino da emoção opera com absoluta honestidade. Você pode afirmar verbalmente, eu sou luz, eu sou próspero, ou eu sou amor 1000 vezes. Mas se sua paisagem interior estiver vibrando com as correntes subjacentes de medo, uma sensação de falta, ou uma profunda insegurança, esse é precisamente o sinal energético que o universo receberá e ao qual responderá. Não é a mera recitação de palavras que detém a chave. É a emoção autêntica que a sustenta. A verdadeira potência vibracional reside não no que você declara externamente, mas no que você genuinamente sente no exato momento dessa declaração. Essa compreensão fundamental muda tudo. É como aplicar uma camada de tinta dourada na parte externa de uma casa e esperar que o interior se transforme magicamente. Por fora pode parecer bonito, mas por dentro a escuridão permanece inalterada. A vibração funciona de maneira semelhante. Se você usa palavras agradáveis e edificantes como uma máscara para ocultar energias emocionais densas e não resolvidas, seu estado energético fundamental continua a vibrar na frequência mais baixa que não foi genuinamente abordada e limpa. Essa desconexão comum muitas vezes surge porque fomos condicionados a acreditar que a mente pode e deve controlar a emoção. Formulamos afirmações como se estivéssemos tentando persuadir o universo de nosso estado desejado. Mas em um nível mais profundo, muitas vezes estamos tentando convencer a nós mesmos de algo que ainda não sentimos ou acreditamos verdadeiramente. O universo, em sua imparcial capacidade de resposta,
não se alinha com o que você intelectualmente quer acreditar. Ele se alinha com a realidade energética do que você já é. Você pode afirmar sua abundância verbalmente, mas seu corpo físico comunica sutilmente preocupação através de tensão e desconforto. Você pode declarar-se amor, mas ainda guarda raiva não resolvida ou ressentimento de experiências passadas. Você tenta elevar sua vibração através do poder de sua mente consciente, mas seu corpo permanece tenso, energeticamente bloqueado e emocionalmente fechado. Essa incongruência interna é o que, em última instância, puxa sua vibração geral para baixo. Este é o erro que aprisiona milhares de buscadores sinceros. Esses são indivíduos que estão genuinamente comprometidos com seu crescimento espiritual, que estão ativamente se esforçando e tentando fazer tudo certo, mas permanecem perplexos quanto ao porquê continuam presos nos mesmos padrões. A peça crucial que falta é a compreensão de que, até que a paisagem emocional subjacente seja verdadeiramente transformada, a frequência dominante não pode se elevar permanentemente. Ela permanece presa nos mesmos circuitos energéticos arraigados de antes, simplesmente repetindo os padrões familiares. Disso, quanto mais você tenta forçar conscientemente um estado vibracional elevado sem abordar a dissonância subjacente, mais atrito interno você cria com seus sentimentos genuínos. Isso pode levar à frustração espiritual, uma sensação desanimadora de fazer tudo o que deveria funcionar, mas experimentar pouco ou nenhum progresso tangível. A vibração verdadeira e sustentável surge apenas quando a mente consciente e o coração sensível estão em um estado de coerência, trabalhando em harmonia em vez de em oposição. Aqui está um insight profundo que raramente é explicitamente compartilhado. Não basta apenas pensar diferente. Você deve cultivar a capacidade de sentir diferente. E o processo de sentir genuinamente requer um profundo compromisso com a presença, uma disposição para se render ao momento e uma prática de profunda escuta interna. Requer uma sensação consciente da necessidade de controle e uma abertura para permitir que o fluxo natural da emoção seja experimentado, sem julgamento ou supressão. O sentir aprofunda muito mais do que a mera repetição de palavras. O sentir verdadeiro possui o poder transformador de alterar fundamentalmente seu estado vibracional. No entanto, para acessar esse nível de transformação, você deve estar disposto a se engajar honestamente com seu campo emocional, menos a examinar corajosamente o que realmente causa dor, o que foi convenientemente varrido para debaixo do tapete de sua consciência e o que a mente consciente tenta persistentemente ignorar, mas que continua a vibrar em segundo plano, dia após dia, moldando toda a sua realidade. É nessa conjuntura crucial que muitos indivíduos se desanimam e abandonam sua jornada, porque confrontar as profundezas de seus verdadeiros sentimentos pode ser uma perspectiva assustadora. Isso invariavelmente toca em camadas antigas e não resolvidas da experiência, e pode trazer à tona feridas há muito esquecidas. No entanto, paradoxalmente, é precisamente dentro desse ato corajoso de enfrentar e reconhecer suas emoções que reside o caminho para a verdadeira liberdade. Emoções não reconhecidas e negadas continuam a exercer uma influência poderosa, muitas vezes inconsciente, sobre seu estado vibracional. No entanto, quando uma emoção é conscientemente sentida, totalmente acolhida sem resistência e permitida se liberar naturalmente, ela se transforma de um obstáculo potencial em uma fonte de imenso poder e sabedoria. E existe um caminho para conseguir isso, uma prática transmitida oralmente, através de linhagens espirituais secretas. Uma técnica potente que atua exatamente onde a vibração nasce, no corpo energético, onde a emoção e a respiração se encontram intimamente. Essa técnica ancestral possui a notável capacidade de reverter a estagnação energética em questão de minutos. E seus princípios fundamentais eram muitas vezes segredos guardados entre iniciados. Revelaremos agora sua base essencial. Uma prática aparentemente simples, mas que tem sido amplamente negligenciada e esquecida por grande parte do mundo moderno, menos a respiração consciente combinada com emoção elevada. Não estamos nos referindo a exercícios básicos de respiração profunda destinados ao relaxamento, mas algo infinitamente mais profundo. Uma antiga tecnologia espiritual que foi utilizada por sufis e yogis iniciados nos templos de Thoth. É um processo silencioso e interno, uma prática alquímica potente capaz de iniciar uma mudança tangível em sua vibração em um período de tempo notavelmente curto. A respiração, por si só, serve como um portal poderoso para estados mais profundos de consciência, mas quando você a combina conscientemente com uma emoção genuína e elevada, uma recalibração fundamental ocorre em sua estrutura. A respiração atua como a ponte vital que conecta o corpo físico aos reinos sutis da alma. É uma companheira constante ao longo de sua vida, sempre presente,
mas muitas vezes relegada ao segundo plano de sua consciência. No entanto, quando você começa a se engajar com sua respiração, com intenção focada, você ativa centros de energia adormecidos dentro de seu ser. E é nesse ponto crucial que o milagre transformador começa a se desdobrar. Agora tire um momento para visualizar isso. Você inspira profundamente, mas junto com o ar físico você visualiza conscientemente uma luz dourada radiante entrando em seu peito. Esta não é uma luz qualquer, ela está imbuída da própria essência da paz, transbordando de profunda gratidão e irradiando amor incondicional. Você não está mais simplesmente realizando uma função fisiológica, você está ativamente chamando uma vibração específica e elevada para seu campo energético. E quando você se engaja nesta prática com completa entrega, com sentimento genuíno e com presença inabalável no momento, seu estado vibracional dominante começa a se reorganizar, literalmente. A ciência moderna está começando a se alinhar com essa sabedoria ancestral. Estudos nas áreas de neurociência e fisiologia estão demonstrando cada vez mais a influência profunda e direta de seus padrões respiratórios em seu sistema nervoso, sua frequência cardíaca, seu equilíbrio hormonal e até mesmo sua percepção fundamental da realidade. Respirar lenta profundamente com intenção desencadeia um estado fisiológico conhecido como coerência cardíaca, menos uma sincronização harmoniosa onde o corpo, o coração e o cérebro entram em um estado de ressonância alinhada. No entanto, o que os antigos guardiões da sabedoria intuitivamente compreendiam, e o que estamos apenas agora começando a redescobrir cientificamente, é que quando você infunde conscientemente a respiração com uma emoção verdadeira e elevada, você não está simplesmente induzindo o relaxamento. Você está ativamente reprogramando sua frequência energética fundamental. Essa prática transformadora não exige longos períodos de tempo. Comprometer apenas 3, 5 ou 10 minutos por dia pode render resultados significativos, desde que seja abordada com sinceridade e entrega completa. Não como uma mera técnica para consertar algo, mas como um ritual sagrado de profunda reconexão com sua própria essência vibracional inata. Nesta prática, você inspira conscientemente o amor, permitindo-se sentir verdadeiramente a sensação do amor se expandindo em seu peito. Você nutre esse sentimento, permitindo que ele cresça, irradie para fora e vibre em cada célula do seu ser. E ao expirar, você libera intencionalmente tudo o que não ressoa mais com essa vibração elevada, menos sentimentos de medo, tensão acumulada, raiva persistente e pensamentos de julgamento. Tudo isso começa a se dissolver suavemente no silêncio espaçoso de sua presença consciente. Isso não é um mero exercício mecânico, é um código profundo, uma ferramenta poderosa legada a nós por civilizações antigas, que possuem uma profunda compreensão de que o poder verdadeiro e duradouro não reside em grandes exibições externas ou cerimônias elaboradas, mas na capacidade inerente do indivíduo de mover conscientemente a energia dentro de si. E o ato de mover energia é, em sua essência, o ato de mudar a vibração. E o ato de mudar a vibração é a chave fundamental para transformar sua realidade experimentada. Você não precisa de objetos externos, nem de adesão a um sistema de crenças específico, nem de domínio de técnicas complicadas para iniciar esta jornada transformadora. Tudo o que é verdadeiramente necessário é sua presença inabalável no momento, o engajamento consciente de sua respiração, e o cultivo de emoção genuína e sincera. No entanto, o que se segue a essa exploração da respiração se move para um reino ainda mais profundo. Envolve algo que possui o poder de organizar até mesmo a matéria física, e é algo que você já carrega intrinsecamente dentro de si. O som que possui a capacidade única de alinhar os reinos da matéria e do espírito. Você pode nunca ter considerado isso conscientemente, mas o som opera como uma arquitetura invisível, uma força fundamental que pode construir, destruir, ativar ou paralisar. Isso não é uma teoria especulativa. É uma observação direta da realidade. O campo científico da simática demonstrou vividamente, por meio de representações visuais tangíveis, como diferentes frequências sonoras podem organizar partículas inertes em intrincados padrões geométricos. Um tom simples e puro pode induzir a formação de mandalas perfeitas em meios como areia, poeira ou água. Agora contemple o que esse mesmo poder organizador do som pode realizar dentro de seu próprio campo energético, que é infinitamente mais sensível e complexo do que qualquer configuração experimental física. Você não é simplesmente uma forma física composta de pele e ossos. Você é uma tapeçaria de múltiplas camadas de vibração. E todas essas camadas energéticas respondem dinamicamente à influência do som. Seu corpo físico, seus órgãos internos, sua paisagem emocional, seus centros de energia e seu campo energético sutil, tudo dentro do seu ser vibra em resposta direta às frequências que entram não apenas por sua percepção auditiva,
mas também por sua pele, seus ossos e o próprio ar que o cerca. Esta é a razão subjacente pela qual certas composições musicais podem evocar profunda tristeza ou levá-lo às lágrimas mesmo sem a presença de letras. Explica por que certos cantos ancestrais podem fazer seu coração disparar ou induzir uma sensação de formigamento em sua pele. O som transcende a necessidade de compreensão intelectual. Ele é sentido diretamente pela alma, falando aos aspectos do seu ser que jazem além do reino das palavras. Civilizações antigas possuíam uma compreensão profunda e intuitiva desse poder profundo, e elas o utilizavam com a máxima reverência. No Antigo Egito, dentro dos templos sagrados de Tote, sons e cantos específicos eram empregados para ativar a memória ancestral e despertar a sabedoria adormecida. Entre os monges tibetanos, a prática da recitação de mantras era utilizada como uma ferramenta poderosa para acessar estados superiores de consciência e realização espiritual. Dentro das culturas indígenas ao redor do mundo, cantos xamânicos a muitos servem como condutos para a cura, orientação e rituais de expansão espiritual. Mesmo nas sociedades contemporâneas que ainda retêm aspectos dessa sabedoria ancestral, o som é tratado com o reconhecimento que merece menos como um veículo potente para a transformação vibracional profunda. No entanto, não estamos falando de qualquer som ou arranjo musical aleatório. Estamos nos referindo especificamente a sons que carregam uma frequência pura, harmônica e intencional, sons como o primordial OM, o ressonante RU ou o fundamental. Estas não são meras coleções arbitrárias de letras. São códigos vibracionais potentes, chaves sônicas que possuem a capacidade de desbloquear portais internos dentro do seu ser. Quando esses sons são vocalizados conscientemente com presença focada e intenção clara, eles iniciam um poderoso processo de limpeza, desbloqueando energia estagnada e despertando potenciais adormecidos. Esses sons fundamentais interagem diretamente com os chakras, aqueles centros de energia vitais dentro do seu corpo, ressoando profundamente nas camadas mais sutis de sua alma e ativando centros de ser que há muito permaneceram latentes. Mas existe um reino de poder sônico que se estende ainda além desses sons bem conhecidos, menos algo que não é tipicamente encontrado em livros populares ou gravações de áudio, prontamente disponíveis. Esta é uma sequência vibracional específica, muitas vezes guardada dentro de tradições iniciáticas, que possui a capacidade única de não apenas ativar os centros de energia do corpo, mas também de facilitar o acesso ao ponto mais alto e atingível da vibração humana. Esta sequência não é uma coleção aleatória de sons. Ela exige intenção precisa, um padrão rítmico específico, e o engajamento consciente da respiração. Ela conecta intrincadamente os reinos da emoção, o corpo físico e a essência espiritual em uma única e unificada expressão vibracional. Quando você se envolve conscientemente no canto desta sequência sagrada, ela inicia uma profunda reorganização do caos e da desarmonia internos. É como se suas próprias células se lembrassem de seu projeto original, como se sua alma reconhecesse o caminho há muito esquecido de volta à sua fonte. Esta sequência vibracional específica ressoa em uma frequência que transcende as limitações dos campos pessoais individuais. Ela interage com um campo energético coletivo, e ao fazê-lo, não apenas eleva sua própria vibração, mas também eleva sutilmente o espaço energético que o cerca. Esta é a razão principal pela qual tais práticas sonoras potentes eram tradicionalmente ensinadas em círculos fechados e cuidadosamente selecionados, porque um indivíduo que vibra nesse estado elevado se torna um poderoso transmissor, um catalisador para a mudança transformadora dentro da paisagem energética maior. E isso nos leva ao cerne do segredo protegido de Tote, uma prática sonora específica que foi guardada por séculos. Você está agora prestes a aprender como utilizar eficazmente esta prática, porque os antigos guardiões da sabedoria compreenderam que o som, quando conscientemente unido à emoção focada e à intenção clara, não apenas vibra, ele cria e molda a realidade ativamente. Quando falamos em criar a realidade, não é simplesmente uma expressão poética ou metafórica. É um princípio literal em jogo. Seu corpo físico, sendo composto principalmente de água, responde direta e imediatamente à frequência vibracional carregada pelas palavras que você fala. Além disso, ele não apenas reage, ele começa ativamente a se moldar de acordo com essas vibrações sônicas. A pesquisa inovadora do Dr. Masaru Emoto, com sua evidência fotográfica incrivelmente clara de cristais de água, demonstrou cientificamente o que muitos mestres espirituais intuitivamente sabiam há séculos. A estrutura molecular da água sofre mudanças profundas dependendo das palavras específicas e das intenções subjacentes direcionadas a ela. Palavras infundidas com amor, gratidão e perdão geraram consistentemente formas cristalinas belas, simétricas e harmoniosas,
enquanto palavras que expressavam ódio, raiva ou desprezo resultaram em estruturas caóticas, distorcidas e fragmentadas. Agora contemple esta profunda implicação. Se a água, uma substância externa, reage de forma tão dramática ao poder de uma única palavra e sua intenção associada, imagine o potencial transformador do som dentro do seu próprio ser, onde cada célula e cada sistema fluido pulsa, vibra e flui em resposta à interação constante de sons e emoções. Todos os dias, você está consciente e inconscientemente se alimentando com a energia vibracional das palavras que profere. E por meio desse processo você está fortalecendo ou enfraquecendo sua base energética com base na natureza de seu diálogo interno e externo. Talvez o aspecto mais potente dessa interação sônica seja a percepção de que o tom específico que você emprega, ao proferir algo muitas vezes, carrega uma carga vibracional ainda mais forte do que o significado literal das próprias palavras. Não é apenas o que você diz, mas também como você diz e, crucialmente, o que você está sentindo no exato momento da fala que realmente molda o impacto energético. É a verdade e a intenção subjacentes que carregam a palavra de sua boca e a imbuem de seu poder vibracional. E quando, em vez de simplesmente falar, você se envolve no ato de cantar, algo profundamente mais acontece. Cantar transcende a mera produção de notas musicais. É o ato de liberar o som com todo o seu ser vibrando do seu núcleo, ativando ativamente seu plexo solar, seu centro cardíaco e seu chakra da garganta. Cantar com intenção emocional focada é como acender um fogo sagrado nas profundezas de sua alma. E quando esse canto intencional carrega palavras vibracionais sagradas, a frequência resultante sobe tão intensamente que o campo energético ao seu redor passa por uma transformação imediata e perceptível. Não estamos nos referindo a entretenimento musical casual ou cantos arbitrários. Estamos falando de palavras e sons específicos que carregam uma ressonância arquetípica. Antigos códigos vibracionais que, embora muitas vezes concisos, detêm um poder que foi acumulado e refinado ao longo dos séculos. Quando esses sons são entoados com presença inabalável e um sentimento genuíno e sincero, eles despertam o potencial adormecido dentro do corpo energético, limpam canais energéticos sutis, alinham o campo emocional harmoniosamente e criam uma forma natural de escudo energético contra vibrações densas ou discordantes. Este é o segredo que foi cuidadosamente transmitido entre antigos sacerdotes, curadores e iniciados, e sua eficácia não depende de nenhuma doutrina religiosa específica, formação cultural ou preferência linguística, porque os princípios fundamentais do som são universais. A vibração transcende as limitações do tempo, do espaço físico e das doutrinas intelectuais. Não exige compreensão mental consciente. Ela apenas precisa ser sentida, entoada com intenção e totalmente incorporada. É por isso que, quando você canta sinceramente com verdadeira emoção e intenção focada a palavras como Ram, Hu, ou você não está apenas produzindo um som ecoante, você está ativamente engajando e ativando uma profunda memória vibracional dentro do seu ser. Você está emitindo um poderoso comando energético que imediatamente começa a reorganizar seu campo energético interno. É uma forma de alquimia sônica, onde a palavra consciente, combinada com som ressonante e emoção autêntica, torna-se uma forma potente de medicina energética. E talvez o aspecto mais incrível dessa prática transformadora seja sua acessibilidade inerente. O instrumento mais poderoso que você possui é sua própria voz, e ela reside intrinsecamente dentro de você. Você não precisa de ferramentas externas ou aparelhos complicados para iniciar essa jornada. Apenas sua intenção focada e sua presença inabalável no momento. No entanto, como qualquer técnica verdadeiramente sagrada e potente, existe um ponto crucial e sensível que deve ser cuidadosamente observado. Um aspecto sutil, se negligenciado ou não resolvido, pode bloquear completamente o poder e a eficácia pretendidos da prática. Mas antes de aprofundarmos nesse elemento crítico, há um obstáculo mais fundamental e sutil que deve ser conscientemente liberado. Sem essa liberação preliminar, nenhuma técnica subsequente, por mais poderosa que seja, pode ser verdadeiramente sustentada ao longo do tempo. O princípio da ancoragem energética e como sustentar efetivamente uma alta frequência vibracional. Você pode praticar diligentemente os sons corretos, usar intencionalmente as palavras mais potentes, engajar-se em exercícios respiratórios focados e meditar com concentração inabalável. Mas se ainda houver uma corrente subjacente oculta, silenciosa e não resolvida de culpa em seu sistema energético, seu estado vibracional dominante continuará a flutuar imprevisivelmente. A culpa age como uma âncora invisível, prendendo-o a frequências mais baixas, sutilmente puxando-o para baixo, arrastando sua energia e, em última instância, mantendo-o preso em padrões que não o servem mais. A natureza insidiosa da culpa é que ela raramente grita por atenção. Em vez disso, ela muitas vezes sussurra suas mensagens insidiosas,
escondendo-se sutilmente no subtexto de seus pensamentos, manifestando-se como reações inconscientes que você não compreende totalmente e influenciando decisões que você sabota sem perceber. As origens da culpa raramente estão enraizadas no momento presente. É tipicamente um resíduo acumulado, um eco energético do passado decorrente de erros reais ou imaginados, expectativas não atendidas, escolhas que você agora condena com o benefício da retrospectiva e versões de si mesmo que você rejeita. Enquanto esses aspectos não reconhecidos e não integrados de seu ser permanecerem suprimidos e enterrados em seu subconsciente, sua energia geral não poderá se estabilizar verdadeiramente, porque uma parte de você ainda acredita subconscientemente que não merece vibrar em uma frequência mais alta. Este é o aspecto crucial que muitos no caminho espiritual ignoram inadvertidamente. Mas é precisamente o que o próprio Tote sutilmente ensinou no silêncio dos antigos símbolos. O perdão verdadeiro e profundo é a forma mais potente de transmutação vibracional, mas não se trata daquele perdão superficial, socialmente condicionado e automático de que muitas vezes falamos. Não se trata principalmente de direcionar seu perdão para fora ou os outros. Trata-se de voltar seu olhar compassivo para dentro, para si mesmo. Embora perdoar os outros possa certamente liberar encargos energéticos, seu foco principal deve estar na paisagem interna. Quando você genuinamente se perdoa, algo profundo muda dentro do seu ser. Uma represa energética se rompe e uma nova potencialidade nasce. Perdoar a si mesmo não é esquecer o passado ou tentar apagar a sua história. É estender compreensão e aceitação compassiva à pessoa que você foi naquele momento específico. É reconhecer que naquele momento, com o nível de consciência e compreensão que você possuía, você agiu da melhor maneira que sabia. E agora, com a consciência expandida e maior maturidade emocional, você tem a capacidade de libertar aquela versão de si mesmo que permanece energeticamente presa no tempo. Quando você verdadeiramente se perdoa, ocorre uma liberação significativa em seu campo vibracional. Seus limites energéticos se expandem. O fluxo natural de sua energia vital é restaurado e as situações que antes pareciam irremediavelmente bloqueadas começam a responder de maneiras novas e inesperadas. Essa liberação interna cria um espaço energético essencial e essa amplitude é absolutamente crucial para sustentar frequências vibracionais mais altas. É como a luz. Ela não pode permear eficazmente espaços confinados preenchidos com a densidade da vergonha ou do auto-julgamento. A alta vibração requer abertura, gentileza e um profundo senso de honestidade vibracional. E a base para todo esse potencial transformador começa com o ato corajoso do perdão interior. E é precisamente a partir dessa profunda liberação interna que a verdadeira ancoragem vibracional se torna uma possibilidade tangível. Não basta apenas atingir um estado elevado por momentos fugazes. A mudança genuína e duradoura ocorre quando essa frequência mais alta pode ser consistentemente mantida, mesmo quando os desafios e as complexidades inevitáveis da vida se desenrolam ao seu redor. Quando o mundo externo parece caótico e turbulento, sua capacidade de permanecer centrado e íntegro é a verdadeira medida da maestria vibracional. Alta vibração não se trata de experimentar felicidade perpétua ou de residir em um estado constante de euforia artificial, nem se trata de evitar ou suprimir o que parece pesado ou difícil. Trata-se fundamentalmente de alcançar um estado de coerência interna, um alinhamento harmonioso entre o que você sente genuinamente, o que você pensa conscientemente, o que você diz externamente e o que você faz consistentemente. Quando esse alinhamento profundo está presente, sua vibração não precisa ser forçada ou mantida artificialmente. Ela simplesmente se mantém como seu estado natural de ser. Este estado de harmonia interna tem um nome específico: coerência vibracional. O Earthmate Institute demonstrou cientificamente que, quando o coração, o cérebro e o corpo entram em um estado de ritmo sincronizado, o campo eletromagnético que emana do indivíduo se expande de forma harmoniosa e poderosa. Isso não é uma questão de misticismo esotérico. É um princípio enraizado na fisiologia quântica. Nesse estado de coerência, seu sistema nervoso se autorregula naturalmente, suas capacidades intuitivas são aprimoradas, sua percepção da realidade se desloca para uma maior clareza e você começa a interagir com um campo energético ao seu redor de uma forma mais magnética e influente. Mas a questão crucial permanece: como você mantém efetivamente esse estado de coerência vibracional em meio aos desafios das rotinas diárias e às pressões muito reais do mundo externo? A resposta reside no cultivo de vários pilares simples, mas profundamente transformadores. O primeiro deles é a prática da presença radical, o compromisso de estar total e completamente no momento presente, sem reservas. Isso significa não estar parcialmente engajado, com um fragmento de sua consciência ainda preso ao passado,
ou projetando ansiosamente para o futuro. A verdadeira presença é alcançada quando você ancora conscientemente todo o seu ser na imediatidade do agora, quando você respira conscientemente e sente genuinamente o momento presente, sem qualquer tentativa de escapar ou alterá-lo. O segundo pilar crucial é a fala consciente. Reconhecer que cada palavra que você profere carrega um peso vibracional específico e contribui para a sua produção energética geral. Falar com intenção é como codificar ativamente sua realidade em tempo real através do poder de sua expressão vocal. Você possui a capacidade de vibrar amor, mesmo quando precisa comunicar um limite dizendo não. Você pode emanar firmeza e clareza sem recorrer à raiva ou agressão. Você pode escolher conscientemente infundir sua comunicação com luz e energia edificante, independentemente do tópico em questão. O terceiro pilar essencial é o cultivo do silêncio interior. Criar e habitar conscientemente o espaço entre seus pensamentos. A breve pausa que existe entre ruídos externos. É dentro desse santuário interno que a mente reativa começa a se acalmar, e a sabedoria mais profunda de sua consciência pode começar a guiar suas ações e percepções. Quanto mais consistentemente você habitar esse espaço de quietude interior, mais estável e resiliente se tornará sua frequência vibracional geral. O quarto pilar transformador é a prática da reconexão com a natureza. Engajar-se conscientemente com o mundo natural através de atos simples, como caminhar descalço na terra, tocar a casca das árvores, respirar ar fresco e ouvir os sons suaves da água corrente. Estas não são meramente atividades relaxantes. São profundos reinícios vibracionais que sintonizam diretamente seu sistema energético com a frequência inerente da Terra. A Terra vibra em uma frequência que ressoa profundamente com seu centro cardíaco. E quando você se alinha conscientemente com esse ritmo natural, você lembra suavemente sua conexão intrínseca com toda a vida e se realinha com seu eu autêntico. Mas existe um quinto elemento, muitas vezes oculto, frequentemente negligenciado, até mesmo por buscadores espirituais dedicados, e ele reside intrinsecamente dentro de você agora. A técnica final, o canto sagrado do ponto zero. Este quinto elemento fundamental não é algo distante ou inatingível. Na verdade, é o mais acessível de todos, porque ele habita no próprio cerne do seu ser, embora poucas pessoas realmente percebam sua presença. Ele é sutil, muitas vezes silencioso, aparentemente invisível, e ao mesmo tempo forma a própria base sobre a qual toda a criação surge. Toth se referia a esse elemento essencial como ponto 01, espaço energético profundo que existe no intervalo entre o que você sente e o que você faz subsequentemente, entre a formação inicial de um pensamento e sua eventual manifestação no reino físico. É o intervalo infinitesimal, o silêncio profundo que existe entre as notas musicais. A pausa breve potente que separa os ciclos da respiração, o estado de quietude total que subjaza todo o movimento. O ponto zero não é um local físico a ser encontrado no mundo externo. Em vez disso, é um estado intrínseco de presença pura, um campo energético onde todas as limitações e identificações começam a se dissolver, menos nome, forma, esforço, consciente e a ilusão de controle. Quando você entra conscientemente nesse estado de ponto zero, a realidade externa ao seu redor não cessa necessariamente de existir, mas algo fundamental dentro de você simplesmente chega a um ponto de quietude. É como se o tempo em si congelasse momentaneamente, como se o incessante tagarelar da mente perdesse o controle. Por um momento fugaz, mas profundo, apenas a consciência pura e não adulterada permanecesse. E dentro desse espaço intocado, não há passado para lamentar, nem futuro para temer, nem expectativa a qual se agarrar, nem apego ao resultado. Há apenas a essência pura e sem fardos de você, existindo em seu estado vibracional fundamental. Este é o ponto de origem definitivo, o vácuo fértil do qual toda a criação brota, onde infinitas possibilidades ainda residem em seu potencial não manifestado, onde a energia ainda não foi moldada ou constrangida pelas limitações do pensamento, da emoção ou da linguagem. É o campo onde tudo é potencial puro e absolutamente nada está fixo ou predeterminado. E é precisamente dentro desse estado profundo de ponto zero que seu verdadeiro e inerente poder é revelado. Acessar esse estado não é sobre prática árdua ou esforço forçado. É fundamentalmente sobre cultivar uma presença inabalável no agora. A mente ativa invariavelmente tentará resistir a esse estado, buscando analisar, compreender, exercer controle. Mas o ponto zero não é algo a ser alcançado através do esforço. Ele se revela suavemente quando você solta a necessidade de fazer e simplesmente permite que sua vibração inerente seja, ele surge na imediatez absoluta do momento presente. Você pode facilitar conscientemente o acesso a esse estado através do trabalho respiratório focado, através do cultivo de um silêncio interior profundo, ou até mesmo através de um gesto simples e sincero de entrega. Às vezes ele se revela espontaneamente num instante fugaz,
entre um pensamento que surge e o próximo. Em um momento punjante em que você sente o ritmo do seu próprio batimento cardíaco e percebe, com um profundo senso de saber interior, tudo está, em última instância, bem, mesmo que as circunstâncias externas pareçam inalteradas. Uma profunda sensação de calma serena e inabalável se instala dentro de você. Esse estado pode não ser sua experiência cotidiana constante, mas também não é distante ou inatingível. Ele está sempre disponível, sempre esteve dentro de você. Você simplesmente pode não ter sido conscientemente ensinado a acessar sua profunda paz e potencial. E é precisamente por isso que agora, neste momento, chegou o momento oportuno para ativar a técnica final. Aquela que não apenas eleva sua vibração fundamental, mas também a âncora no nível mais alto de todos. A mesma que Thoth, em sua profunda sabedoria, preservou em silêncio esperando por este momento específico em sua jornada. Essa técnica, em sua essência, não é complexa ou intelectualmente exigente, mas exige algo que poucos indivíduos estão realmente dispostos a oferecer plenamente: a verdade interior inabalável. Porque o som que inicia essa ativação máxima não pode ser entoado ou falado superficialmente. Ele deve nascer do cerne do seu ser, daquele nexo sagrado onde emoção, corpo físico e essência espiritual convergem perfeitamente. Nesta prática, você não fala no sentido convencional, nem canta como em uma música. Em vez disso, você se concentra em sua respiração, cultiva uma quietude interior profunda e no próprio centro do seu peito. Quando toda a atividade mental e emocional interna tiver diminuído, você permite suavemente que uma vibração específica comece a surgir. É um som singular e ressonante, mas sua eficácia depende inteiramente de sua capacidade de sentir o verdadeiramente, de permitir que ele emerja organicamente de dentro, guiado pela intenção mais pura que reside em seu coração. Ele não se origina da mente analítica, ele brota de sua própria essência. Inicialmente, pode soar como um tom interno sutil, como uma vibração ecoando em suas costelas, ou como um tremor suave subindo pelo caminho de sua coluna. Você então vocaliza esse som lentamente, com presença inabalável e absoluta veracidade, e ao fazê-lo, todo o seu sistema energético começa a se reorganizar de maneiras profundas e harmoniosas. Essa prática profundamente pessoal permite que você acesse a frequência original e não adulterada de sua alma, menos a assinatura energética que existia antes do acúmulo de traumas, antes da adoção de máscaras limitantes e sob as muitas camadas de condicionamento que você adquiriu ao longo de sua vida. É como sintonizar todo o seu ser à nota fundamental que sempre ressoou profundamente dentro de você, mas que muitas vezes foi abafada ou esquecida em meio ao ruído de distrações externas e internas. Quando praticada com intenção consistente e engajamento sincero, essa técnica não apenas induz uma mudança temporária em seu estado vibracional, ela cria uma estabilidade duradoura, ela ancora energeticamente seu ser em uma frequência mais alta. E à medida que você continua essa prática, chega um ponto em que você não precisa mais se esforçar para vibrar em um nível alto, porque você em essência se torna a própria vibração elevada. Sua própria presença começa a emitir naturalmente uma frequência constante e clara, que influencia poderosamente o campo energético ao seu redor. Nesse estágio, as flutuações das circunstâncias externas, o que os outros dizem ou fazem, ou os eventos imprevisíveis que se desenrolam no mundo ao seu redor não possuem mais o mesmo poder de desestabilizar seu estado interior. Sua vibração deixa de ser meramente reativa. Em vez disso, ela se torna um ponto de referência estável. E quando essa profunda mudança interna ocorre, sua realidade externa inevitavelmente começa a responder em conformidade. As pessoas em sua vida podem começar a sentir uma diferença sutil, mas significativa, em sua presença energética. Oportunidades que antes pareciam completamente fora de alcance podem começar a surgir espontaneamente. Decisões difíceis podem se tornar imbuídas de maior clareza. Sintomas físicos podem começar a desaparecer. Suas habilidades intuitivas podem florescer com uma nova força. E a ocorrência de sincronicidades significativas em sua vida pode se intensificar. Em essência, tudo ao seu redor começa a se mover sutilmente em alinhamento com seu estado vibracional elevado e estável. Agora que você recebeu este código potente, o que você escolher fazer conscientemente com ele não apenas transformará profundamente sua própria vida, mas também contribuirá para a elevação do campo energético coletivo que nos cerca a todos. A nova frequência já foi ativada dentro de você. O universo está ouvindo atentamente sua canção vibracional. Se esta mensagem ressoou profundamente dentro de você, tocando seu espírito de alguma forma, nós o convidamos a reconhecer essa ressonância. Por favor, deixe um comentário abaixo e simplesmente escreva: "Eu recebo o som do ponto zero." Esta frase é mais do que apenas palavras. Ela carrega uma poderosa assinatura vibracional
servindo para ancorar os profundos despertares que ocorreram dentro de você através desta sessão. Além disso, o seu reconhecimento pode acender uma faísca semelhante em outros que a leiam, criando um efeito cascata de consciência. E se você sentir o chamado para apoiar este trabalho de forma mais direta, ajudando-nos a disseminar mais conteúdo transformador como este em todo o mundo, há um link de acesso fixado no primeiro comentário. Isso é para aqueles que se sentem movidos a contribuir com nossa missão de forma mais direta. Sua contribuição não apenas sustenta este canal, mas também amplifica essa poderosa vibração, permitindo que ela se expanda e alcance um público mais amplo em busca de um entendimento mais profundo. Antes de você embarcar em seu próximo passo, saiba que selecionamos cuidadosamente um vídeo especial especificamente para você. Esta não é uma sugestão aleatória, mas uma continuação cuidadosamente escolhida desta mesma jornada, menos o próximo passo vital, revelando o código subsequente para sua evolução. Clique na tela agora para acessá-lo e eu o encontrarei lá, pronto para guiar ainda mais.